Nos arquivos de Nápoles, entre os registros de sepulturas aristocráticas do século XV, jaz uma anotação. Quase apagada, lavrada em pergaminho amarelado pelo tempo, descreve um túmulo numa capela privada da igreja de Santa Maria la Nova. Um túmulo adornado com símbolos estranhos, invulgares para a Itália. Lá está o elmo de um cavaleiro. Duas esfinges, como que a guardar o repouso eterno do defunto, e um dragão. A sua cabeça coroa o elmo, as suas escamas esculpidas na pedra com um realismo aterrador. Durante séculos, esta tumba foi ignorada. Apenas mais um sepulcro opulento numa cidade repleta de obras de arte. Mas em 2014, um grupo de investigadores, munido de tecnologia capaz de ver através do tempo, decifrou o que se escondia na epígrafe. Uma única palavra: Vlad. Não podia ser. Este nome, este símbolo do dragão, pertenciam a outro lugar, a outra história. Uma história escrita a sangue nos desfiladeiros nevados dos Cárpatos, a milhares de quilômetros de distância. A história de um príncipe cujo nome se tornou sinônimo de terror. Vlad Tepes. Vlad, o Empalador. O homem que o mundo recordaria por outro nome, muito mais sinistro: Drácula. Durante 500 anos, a sua sepultura foi procurada por toda a Romênia, em mosteiros, em campos de batalha, em criptas abandonadas. Cada pista, um beco sem saída. A história oficial era clara. Fora morto em combate, a sua cabeça enviada ao sultão otomano como troféu e o corpo decapitado, abandonado algures nas florestas da Valáquia. Mas, e se a história oficial for uma mentira? E se o seu corpo não foi abandonado, mas secretamente retirado do país numa das mais audaciosas operações de resgate de patrimônio da história? E se o túmulo do mais famoso e cruel governante da Europa de Leste esteve sempre aqui, no coração de Itália? Isto não é apenas uma lenda, é uma investigação. E conduz-nos a um túmulo que altera tudo o que sabíamos sobre o homem que se tornou mito. Durante quase 5 séculos, o local de repouso de Vlad III da Valáquia permaneceu um dos mais fascinantes enigmas, envolto tanto em factos como em lendas. O seu nome, um eco arrepiante, ressoa por toda a Europa de Leste e para além dela. Um nome que evoca imagens de justiça implacável e tirania impiedosa. Nascido em 1431, no seio da nobre casa dos Draculeste, Vlad viveu uma vida marcada pela violência incessante e pela convulsão política. Contudo, o homem por detrás do mito era muito mais complexo do que a caricatura sanguinária que a história tantas vezes pinta. Vlad governou a Valáquia durante um período brutal, quando o Império Otomano se expandia agressivamente pela Europa. A sua determinação feroz em proteger a sua terra natal teve um custo humano avassalador. A história raramente é uma linha reta. É um labirinto de verdades, meias-verdades e mitos convenientes. Talvez a verdadeira sepultura de um homem não seja a terra que cobre seus ossos, mas a lenda que aprisiona sua alma. O preço que lhe forjou uma reputação de herói e, simultaneamente, de monstro. O seu método de eleição para punir os inimigos, o empalamento em longas estacas, era de uma atrocidade tal que semeava o terror nos corações de quem ousava desafiá-lo. Mas servia também como uma sinistra advertência contra a traição ou a revolta. Para o seu povo, Vlad era um defensor feroz, um símbolo nacionalista disposto a cometer qualquer crueldade em nome da sobrevivência. Para os forasteiros, especialmente os otomanos, era um tirano cujo reinado estava mergulhado em sangue. A imaginação popular ligaria Vlad para sempre ao sobrenatural, quando o escritor irlandês Bram Stoker publicou Drácula, em 1897. O conde vampiro de Stoker foi apenas vagamente inspirado em Vlad,
Mas esta criação literária transportou-o para o reino do terror gótico, muito longe da sua verdadeira e turbulenta história. Ainda que o romance de Stoker tenha gerado um fascínio mundial, também sepultou o Vlad histórico sob camadas de mito. Ao longo dos séculos, à medida que a personagem literária ganhava fama, inúmeras expedições e investigações arqueológicas tentaram descobrir o verdadeiro do túmulo de Vlad o Empalador, mas os seus esforços foram em vão. A ausência de provas conclusivas transformou a busca numa lenda própria, um enigma por resolver que tem desafiado historiadores e aventureiros. E, no entanto, apesar do nevoeiro do tento e do mito, desenvolvimentos recentes trouxeram nova vida a esta demanda. Os investigadores acreditam agora ter descoberto provas convincentes que apontam para uma cripta esquecida, situada numa antiga capela, longe dos campos de batalha da Valáquia. Uma descoberta que poderá, finalmente, conduzir-nos ao local de repouso final de uma das figuras mais infames da história. Mas como chegaram a tal conclusão? Para compreender como os restos mortais de Vlad, o Empalador, poderiam estar tão longe do local onde se presumia que repousavam, é preciso recuar aos últimos dias desta figura lendária. Os últimos dias de Vlad III foram tão violentos e envoltos em intriga como toda a sua vida tumultuosa. No outono de 1476, quando os ventos frios começaram a varrer os contrafortes dos Cárpatos, Vlad enfrentou o seu derradeiro desafio. Um confronto brutal com as forças otomanas lideradas pelo sultão Maomé II. A batalha foi feroz e decisiva, marcando o fim de uma era e do homem que a defendeu com tanta fúria. Segundo as crônicas da época, Vlad foi morto em combate. Algumas fontes sugerem que foi vítima de traição nas suas próprias fileiras, um assassinato oculto pelo caos da guerra. Os detalhes permanecem nebulosos, mas uma coisa é certa: a sua morte foi seguida por um troféu macabro. A sua cabeça foi decepada e enviada para a capital otomana, Constantinopla. Um fim brutal que dividiu o homem fisicamente, tal como a história dividiria o seu legado. O corpo, perdido algures entre o campo de batalha e o santuário, a cabeça, um prêmio para os seus inimigos. A sua essência, fragmentada para sempre entre o príncipe histórico e o monstro imortal da ficção. A busca pelo seu túmulo não é apenas uma busca por ossos, mas uma tentativa de reunir os pedaços de uma verdade há muito estilhaçada pela lenda. Dizem que foi exibido em público um troféu macabro para assinalar a vitória do sultão Maomé II e o crescente domínio do Império Otomano na região. No entanto, o destino do corpo de Vlad, a carne e o osso do homem que inspirava terror e reverência, permaneceu um enigma, um que tem confundido historiadores durante séculos. Ao longo de gerações, a crença generalizada era que os restos mortais de Vlad repousavam no mosteiro de Snagov, um santuário isolado numa ilha, rodeado pelas densas florestas da Romênia. O local, imbuído de uma aura de serenidade e reverência, parecia um lugar de descanso apropriado para uma figura de natureza tão paradoxal: guerreiro e governante, tirano e patriota. Contudo, os registros históricos da época oferecem uma clareza desoladoramente escassa. Nenhum documento explícito confirma o seu enterro em Snagov ou em qualquer outro lugar, deixando um hiato gritante entre a lenda e a história verificável. Ao longo dos anos, equipas de arqueólogos escavaram meticulosamente os terrenos do mosteiro, na esperança de encontrar provas físicas, ossos, artefactos ou inscrições que pudessem confirmar o enterro. Mas estas escavações produziram resultados inconclusivos, apenas adensando o mistério em vez de o resolver. A esta incerteza, somam-se os sussurros de outros locais possíveis espalhados pela região. Criptas e igrejas perdidas no tempo, cada uma com as suas próprias tradições e pistas tentadoras. Alguns sugerem que o local de descanso final de Vlad foi deliberadamente ocultado para o proteger da profanação. Outros
acreditam que a turbulência política e séculos de conflito podem ter simplesmente obscurecido ou destruído o túmulo original. Com o passar dos séculos, o rastro de Vlad tornou-se uma amálgama indissociável de história e mito, os seus restos mortais físicos quase apagados pela passagem do tempo. Mas agora, com novos métodos arqueológicos, tecnologia forense e um renovado sentido de propósito, o véu começa lentamente a erguer-se. Um túmulo recentemente descoberto, marcado com inscrições enigmáticas e raros símbolos medievais, oferece aos historiadores a melhor oportunidade até à data para finalmente responder à pergunta que assombrou gerações: onde repousa verdadeiramente Vlad, o Empalador? A primeira tentativa de localizar o túmulo desta lendária figura histórica ocorreu há quase 100 anos, um passo fundamental para desvendar este mistério. Corria o ano de 1931, quando uma equipa de arqueólogos romenos embarcou naquela que esperava ser uma descoberta marcante: o verdadeiro lugar de descanso de Vlad III, o infame Vlad Tepes. A sua atenção estava focada no antigo mosteiro de Snagov, um lugar há muito murmurado como guardando o túmulo do príncipe sob o seu solo sagrado. O próprio mosteiro, com as suas paredes de pedra desgastadas pelo tempo e claustros solenes, parecia guardar segredos tão antigos quanto as próprias sombras que projetava. A ausência de um corpo tornou-se talvez o seu legado mais duradouro. Um vazio na história que o mito se apressou a preencher, garantindo que o príncipe das trevas nunca encontraria verdadeiramente o descanso. Carregava em si o peso de lendas seculares e de uma reverência sombria. À medida que os arqueólogos removiam com delicadeza as camadas de terra e pedra, a expectativa adensava-se. O ar parecia pesado, saturado pela gravidade da própria história. Se os restos mortais de Vlad fossem encontrados aqui, seria um momento monumental, um que finalmente poria termo a séculos de especulação. Contudo, a escavação revelou um desapontamento esmagador. Em vez do temível nobre, o túmulo continha apenas ossos de animais, os restos de uma criatura desconhecida e um esqueleto decapitado que confundiu até os peritos mais experientes. O esqueleto estava tão severamente danificado que a identificação se tornou impossível, envolvendo o local numa nova camada de impenetrável mistério. Para muitos, foi um momento de anticlímax histórico. A lenda da vida aterradora de Vlad parecia destinada a sobreviver a qualquer prova física da sua morte. E, no entanto, este aparente fracasso não foi um fim, mas sim uma mudança de rumo. Enquanto alguns acadêmicos se resignavam à ideia de que Vlad talvez nunca fosse encontrado em Snagov, outros viram na ausência de provas uma pista tentadora. E se os restos mortais do príncipe nunca tivessem repousado na Romênia? E se as suposições seculares sobre o seu local de sepultamento estivessem simplesmente erradas? A ideia de que o túmulo de Vlad se encontrava fora da Romênia era, a princípio, quase impensável. Uma traição ao orgulho nacional e à narrativa histórica. Mas à medida que a desilusão de Snagov se dissipava, a curiosidade e a determinação levaram um punhado de investigadores a expandir a sua busca para além dos Montes Cárpatos, em direção à paisagem europeia mais vasta. A pista que eventualmente conduziu a Nápoles foi tecida a partir de sussurros, de histórias semi-esquecidas e de fios ténues de lendas que desafiavam uma refutação fácil. A figura central nesta narrativa emergente era uma personagem em grande parte perdida para a história: Maria Balsa, a suposta filha ilegítima de Vlad. Segundo fontes medievais fragmentadas, Maria fugiu da agitação que engoliu a sua terra natal após a morte violenta de Vlad, procurando refúgio longe da sombra do legado cruel do seu pai. Itália tornou-se o seu santuário, uma terra onde a família Ferrilo, uma casa nobre com raízes profundas em Nápoles, a acolheu como uma dos seus. Não se tratou de uma adoção comum, mas sim de um abraço protetor,
uma tentativa calculada de salvaguardar tanto a rapariga como a sua preciosa carga, os restos mortais do próprio Vlad III. A teoria sugeria que Maria trouxera consigo os ossos do pai, determinada a salvá-los da profanação que os poderia aguardar na instabilidade da Valáquia do pós-guerra. Durante décadas, os historiadores descartaram esta história como mero folclore, uma lenda sedutora, mas improvável, nascida do romantismo que rodeava Vlad o Empalador. No entanto, com o avançar do século XX, a linha que separa o mito da realidade começou a esbater-se. Pois a história raramente oferece respostas definitivas. Em vez disso, sussurra novas perguntas, convidando-nos a procurar a verdade não apenas na terra que pisamos, mas nos ecos distantes das vidas que a precederam. Nas profundezas de arquivos poeirentos, um grupo de investigadores determinados começou a reexaminar registros esquecidos e árvores genealógicas. Nas páginas espessas e amarelecidas pelo tempo dos documentos privados da família Firilho, anomalias começaram a emergir. Menções enigmáticas e nomes que se recusavam a alinhar com a narrativa oficial. Entre eles, destacava-se a família Túrbolo, proprietária de uma capela privada aninhada no ornamentado complexo da igreja de Santa Maria la Nova, em Nápoles. Era um detalhe subtil, facilmente ignorado, mas que acendeu uma centelha. Os Túrbolo surgiam repetidamente em ligação com os Firillo e, de forma mais intrigante, em documentos que mencionavam o próprio rio Bálcia. Poderia esta capela privada ser mais do que um simples local de culto? Poderia ocultar segredos entrelaçados com uma das figuras mais sombrias da história? Sob as sombras de Nápoles, um repositório de séculos de arte e fé parecia, de repente, albergar um novo mistério, convidando os curiosos a olhar mais fundo. A igreja de Santa Maria la Nova é um testemunho notável de resiliência. As suas paredes suportaram a devastação do tempo, abalos sísmicos e até uma explosão catastrófica em 1587, que deixou grande parte da estrutura em ruínas. Cada reconstrução acrescentou camadas de história, fundindo elementos góticos, renascentistas e barrocos numa tapeçaria arquitetônica. Nos seus claustros serenos encontra-se a Capela Túrbolo, um espaço que poucos visitantes notam, mas que guarda segredos sussurrados no seu mármore e pedra. A capela é um local de sepultura de requinte excepcional, encomendado pela poderosa família napolitana, cuja influência se estendia por toda a nobreza da cidade. A peça central é um túmulo magnificamente esculpido, trabalhado com um detalhe impressionante. A sua fachada é coroada por um elmo de cavaleiro finamente cinzelado, sobre o qual repousa a cabeça de um dragão. As suas mandíbulas ferozes e a crista escamosa ganham vida na pedra. Esta imagem não é um acaso. Historiadores medievais reconhecem-no como um emblema poderoso, associado à Ordem do Dragão, uma sociedade cavalheiresca fundada no início do século XV por Sigismundo, imperador do Sacro Império Romano Germânico. A missão sagrada da Ordem era a defesa da Europa cristã contra o avanço do Império Otomano, uma luta que definiu grande parte da política e da guerra da época. Vlad II Dracul, pai do infame Vlad III, foi um dos cavaleiros iniciados da Ordem, ganhando o epíteto Dracul, da palavra romena para dragão. Esta ligação é crucial, pois une simbolicamente o indivíduo sepultado no túmulo à lendária linhagem. O próprio nome Drácula, que significa filho do dragão, ecoa este legado. A pedra permanece em silêncio, mas os seus símbolos falam. Sugerem que a história é um labirinto, onde a verdade pode repousar não em crônicas distantes, mas em criptas esquecidas, à espera que a poeira seja limpa, para revelar um capítulo que se acreditava perdido para sempre. É uma declaração gravada na pedra, a reivindicação da presença e do legado de uma linhagem guerreira, forjada no conflito e no derramamento de sangue. De ambos os lados do sepulcro erguem-se duas estátuas que lembram esfinges,
sentinelas silenciosas, enigmáticas e imponentes. A sua origem e simbolismo têm intrigado os eruditos durante décadas. Em nítido contraste com a iconografia religiosa, mais comum por toda a Igreja, estas estátuas carregam uma aura de mistério e de influência estrangeira, sugerindo uma ligação para além de Nápoles. Raffaello Glini, um respeitado medievalista especializado nas relações entre os Balcãs e a Europa, defendeu que estas figuras eram muito mais do que mera decoração. Segundo Glini, as esfinges servem como guardiãs, evocando uma presença protetora que liga o defunto a mitologias antigas e à grande narrativa de luta na Europa de Leste. Simbolizam uma encruzilhada de culturas, a fusão da cavalaria cristã com a herança misteriosa e dilacerada pela Guerra dos Balcãs. Esta fusão de símbolos, o elmo do cavaleiro, o dragão, as esfinges, tece em conjunto uma história profundamente enraizada na psique medieval. Uma história que sugere que o indivíduo ali sepultado era um homem de notável importância militar e nobre, ligado à história turbulenta do sudeste europeu. Contudo, foi apenas em 2014 que as mensagens enigmáticas da capela começaram a atrair uma séria atenção académica. Uma equipa de investigação internacional, composta por peritos de Itália e da Estónia, empreendeu um estudo meticuloso das inscrições e dos elementos iconográficos. Utilizando tecnologia fotográfica avançada, digitalização e análise linguística, a equipa procurou desvendar o significado das gravuras desgastadas e parcialmente ilegíveis que adornavam o túmulo. O esforço culminou numa descoberta notável. Entre a caligrafia desvanecida e arcaica, foi descoberto um epitáfio cifrado, uma mensagem codificada, deliberadamente oculta, para que o seu significado permanecesse um segredo para o observador casual. Após meses de um meticuloso trabalho para decifrar as letras gastas, duas palavras emergiram com uma clareza impressionante: Vlad e Balcãs. A palavra, foneticamente próxima de Vlad, captou imediatamente a atenção da equipa. Embora a grafia fosse ligeiramente diferente, os linguistas reconheceram-na como uma provável variante medieval ou uma abreviatura do nome. Balcãs, por outro lado, era uma referência geográfica direta à região montanhosa do sudeste europeu, onde Vlad III reinou, uma terra historicamente conhecida pela sua feroz resistência à expansão otomana. Para os investigadores, a combinação era mais do que uma mera coincidência. Parecia confirmar que a pessoa sepultada no túmulo reivindicava, ou estava pelo menos associada, à identidade de um Vlad dos Balcãs, talvez o próprio Vlad III. A pedra falara, mas as suas palavras apenas aprofundaram o enigma. Um sussurro do passado que desafia a nossa compreensão da história, sugerindo que certas lendas se recusam a ser sepultadas. Escolhem, em vez disso, perdurar, gravadas não apenas nos manuscritos, mas na própria matéria que guarda o seu descanso final. Apesar da publicação das suas conclusões em revistas científicas e da sua apresentação em conferências, a teoria foi recebida com um ceticismo glacial. Os historiadores tradicionais rejeitaram-na em grande parte como meramente especulativa, apontando para a ausência de provas documentais diretas que ligassem o túmulo a Vlad, o empalador. A ideia de que os restos mortais de Vlad pudessem ter sido transportados para tão longe da Valáquia para serem sepultados numa capela em Nápoles era chocante. Desafiava suposições há muito estabelecidas sobre a sua morte e o seu lugar de descanso final. No entanto, o trabalho da equipa de Turim abriu um novo capítulo. A busca por um dos túmulos mais esquivos da história gerou uma renovada atenção e um debate aceso. Nesta capela sombria, sob séculos de pedra e mármore, as pistas sussurravam uma possibilidade tentadora: que a figura que outrora instilou medo por toda a Europa pudesse repousar longe da terra onde a sua lenda nasceu. O enigmático epitáfio, com a sua menção austera a Vlad e aos Balcãs, permanece como um testemunho assombroso,
de uma história que ainda aguarda ser totalmente revelada. Mas durante quase 10 anos, estas pistas foram ignoradas, esquecidas, até o seu recente e surpreendente ressurgimento. A ligação a Nápoles, outrora um sussurro tênue em arquivos poeirentos e notas de rodapé obscuras, poderia facilmente ter desaparecido no abismo das tradições perdidas, não fosse o notável renascimento do interesse no início dos anos 2020. Este renascimento foi impulsionado pelo advento de tecnologias avançadas de digitalização, que permitiram aos investigadores perscrutar o passado com uma clareza sem precedentes. Foi também alimentado por uma onda crescente de podcasts de história e séries documentais que cativaram audiências sedentas de histórias por contar. Entre estas, uma menção particularmente notável na The Joe Rogan Experience destacou-se. Durante uma longa conversa sobre mistérios medievais, a teoria italiana de Drácula foi brevemente abordada. Este comentário fugaz, proferido num estilo coloquial característico, incendiou inesperadamente uma curiosidade avassaladora. Milhões de ouvintes, muitos dos quais não estavam familiarizados com a história sombria de Vlad, foram subitamente arrastados para esta narrativa enigmática. O que se seguiu foram debates acesos nas redes sociais, em fóruns de história e até nos círculos académicos. Aquilo que outrora fora relegado para as margens do debate erudito tornara-se agora um tópico de conversa global. Entusiastas, céticos e especialistas mergulharam em textos antigos e novas descobertas, ansiosos por discernir se o infame empalador poderia realmente repousar longe das suas terras natais, escondido no coração de Nápoles. No ano de 2025, impulsionada por este novo ímpeto e armada com tecnologia de ponta, uma equipa interdisciplinar de arqueólogos, historiadores e peritos forenses regressou à Capela Turbolo. A história, ao que parece, nunca se contenta em permanecer enterrada. As suas figuras mais notórias recusam-se a desaparecer na obscuridade, as suas lendas ecoando através dos séculos, à espera do momento certo para exigir a nossa atenção mais uma vez. Pois a verdade não é um artefacto estático a ser descoberto, mas uma narrativa viva, em constante reescrita pela curiosidade e pela busca incessante do conhecimento. Armados com georradar e sistemas de imagem multiespectral, tecnologias capazes de desvendar segredos sepultados sob séculos de pedra e argamassa, eles embarcaram numa missão que prometia desafiar pressupostos há muito estabelecidos. Os resultados foram simplesmente assombrosos. Sob o chão de mármore da capela, as leituras revelaram uma câmara inferior, nunca antes documentada, selada e ausente de quaisquer registros eclesiásticos existentes. Esta cripta oculta permaneceu, ao que tudo indica, intacta durante séculos, escondida não apenas por barreiras físicas, mas talvez por desígnio. Quando os arqueólogos finalmente acederam à câmara, a atmosfera era densa, carregada com a expectativa e o peso da história. Nos confins sombrios jaziam fragmentos de um antigo sarcófago, a sua madeira há muito desfeita, mas deixando um rasto inconfundível. Entre os destroços foram descobertos restos de tecidos ricamente tingidos, os seus tons vibrantes desvanecidos, mas ainda discerníveis, sugerindo um enterro de estatuto e riqueza consideráveis. Pormenores de metal corroído, espalhados ao redor, falavam de um trabalho artesanal cuidado, talvez os restos de fechos decorativos ou dobradiças que outrora adornaram o caixão. Contudo, a descoberta mais eletrizante foi uma pequena placa de chumbo, manuscrita pelo tempo, mas com uma inscrição inequívoca: Vlad e Balkan, um eco das inscrições encontradas na fachada do túmulo exterior. Este detalhe era mais do que uma coincidência. Era um testemunho silencioso, ligando os dois locais e confirmando o verdadeiro ocupante do túmulo. Um dos investigadores, especialista em epigrafia medieval,
inclinou-se sobre o artefacto e exclamou: "Isto é chocante." A frase espelhava o espanto coletivo da equipa, pois o achado fazia muito mais do que validar uma teoria napolitana. Revelava uma narrativa profunda de secretismo e preservação. A câmara, meticulosamente escondida, e o seu conteúdo sugeriam uma tentativa deliberada de proteger estes restos mortais, tanto da curiosidade local como de invasores estrangeiros. A notável ausência de quaisquer registros otomanos sobre a transladação do corpo fortalecia ainda mais esta teoria, como se a história da viagem clandestina de Maria, transportando os restos do seu pai através de fronteiras para os proteger, tivesse sido intencionalmente apagada da história. Este avanço não só reescreveu o local de descanso final de Vlad o Empalador, como também ofereceu uma perspectiva diferente sobre até onde foram aqueles que procuraram proteger o seu legado da devastação do tempo e do conflito. Uma descoberta que ressoou muito para além das paredes de mármore da capela, reacendendo uma lenda secular e convidando o mundo a reconsiderar o que pensava saber sobre uma das figuras mais infames da história. No fim, a pedra pode guardar segredos, mas a verdade, por mais fundo que esteja enterrada, encontra sempre uma forma de vir à superfície. As consequências da descoberta napolitana, se resistirem ao rigoroso escrutínio científico e histórico, são nada menos que revolucionárias. Durante séculos, a história da morte de Vlad o Empalador foi apresentada como uma narrativa direta, ainda que brutal. O príncipe implacável fora morto em batalha, decapitado pelos seus inimigos. A sua cabeça, um troféu macabro, desfilada pelas ruas de Constantinopla, enquanto o corpo era abandonado para apodrecer algures nas florestas selvagens da Roménia. Este relato, repetido tanto nos livros de história como no folclore, pintava Vlad como uma figura cruel e isolada, cujos momentos finais foram marcados pela humilhação e pelo abandono. No entanto, as provas que emergem de uma modesta capela em Nápoles ameaçam demolir por completo esta versão consagrada dos acontecimentos. Em seu lugar, vislumbramos uma história muito mais complexa e politicamente carregada. Sugere que a morte de Vlad não foi a simples queda de um guerreiro desprezado, mas um momento envolto em delicada intriga diplomática e estratégia familiar. A presença de uma inscrição que liga o túmulo a Vlad, combinada com artefactos que sugerem ligações nobres e reverência, aponta para um enterro destinado à honra, não à vergonha. Implica uma narrativa oculta de lealdade e proteção, uma missão secreta dos seus aliados mais próximos, ou dos seus descendentes, para preservar a sua memória e o legado em terra estrangeira. As ligações entre os Balcãs e a Itália no final da Idade Média eram frequentemente tensas. Contudo, esta descoberta pode revelar um surpreendente capítulo de aliança e respeito que atravessou fronteiras e culturas. Além disso, transforma a história de Vlad, de um mero senhor da guerra regional, numa figura cuja influência e significado se estendiam muito para além da Valáquia. A sua jornada póstuma até Nápoles liga os Balcãs à paisagem política e cultural do Mediterrâneo do século XV, um período marcado por convulsões e dinâmicas de poder em mudança. Este contexto mais amplo enriquece a nossa compreensão de Vlad, não apenas como um feroz defensor da sua pátria, mas como um homem cuja morte foi cuidadosamente negociada na intrincada teia dos jogos de poder europeus. A narrativa deixa de ser apenas sobre morte e desonra para se tornar numa história sobre legado, memória e as formas como a história preserva ou apaga as suas personagens mais formidáveis. Apesar do entusiasmo que rodeia a descoberta, a história permanece incompleta, num delicado equilíbrio entre a conjetura e a confirmação. O túmulo em si permanece selado, um guardião silencioso de segredos ainda por revelar. O próximo passo, a análise de ADN, paira no horizonte, prometendo confirmar ou refutar as audaciosas alegações de arqueólogos e historiadores. O processo é meticuloso e repleto de desafios. A verdade
selada em pedra e osso, aguarda o momento de reescrever a lenda. Pois a história raramente entrega os seus mortos ao esquecimento. Em vez disso, concede-lhes o poder de assombrar o presente com as perguntas do passado. Traçar a linhagem de Vlad para obter amostras de ADN comparativas é uma tarefa hercúlea. Implica a identificação de descendentes vivos, a navegação por registros históricos frequentemente fragmentários ou contestados, e as dificuldades técnicas inerentes à extração de ADN viável de restos com séculos de idade. Os céticos não hesitam em expressar cautela, lembrando-nos que, sem provas genéticas irrefutáveis, a teoria napolitana permanece apenas isso, uma teoria, suspensa no fio ténue entre a esperança e a prova. A comunidade científica insiste em testes rigorosos para evitar uma reescrita prematura da história, impulsionada pelo desejo. E, no entanto, mesmo na ausência de resultados de ADN conclusivos, o peso simbólico da descoberta não pode ser subestimado. As inscrições, o estilo do túmulo e os artefactos encontrados no seu interior tecem uma narrativa convincente que desafia pressupostos há muito estabelecidos. Para muitos historiadores e entusiastas, isto já é suficiente para iniciar uma reavaliação da morte e do legado de Vlad. O que permanece inegável é o fascínio renovado que esta descoberta gerou em torno de Vlad o Empalador. Outrora recordado principalmente como a inspiração sanguinária para Drácula, ele emerge agora como uma figura cuja vida e morte nos compelem a uma exploração mais profunda da natureza do poder, da lealdade e da memória na Europa medieval. Se a análise de ADN confirmar a sua identidade, a história que emergirá será muito mais estranha e matizada do que qualquer lenda de vampiros. Contará a história de um homem que, mesmo na morte, navegou as correntes traiçoeiras da política e da família, cujo legado foi meticulosamente guardado e transportado através de fronteiras e cujo local de descanso final foi ocultado do mundo durante séculos. A verdade, ao que parece, pode ser mais cativante do que a ficção. Se os testes provarem que este túmulo pertence de facto a Vlad, os livros de história terão de ser reescritos. A realidade poderá revelar-se mais desconcertante do que a lenda. E assim, a figura de Vlad permanece, suspensa não entre a vida e a morte, mas entre o facto e o folclore. Um enigma gravado em pedra e codificado no próprio tecido da vida, aguardando o veredicto final da ciência para revelar se a história que conhecemos é apenas o prefácio de um conto muito mais profundo.